E aí, pessoal, tudo bem? Você sabe como que funciona uma fechadura eletroímã? Já se perguntou como que funciona? Qual o princípio de funcionamento? O que eu preciso fazer para uma fechadura dessa funcionar? Qual o tipo de alimentação adequada? Precisa ou não ter uma bateria para mantê-la em funcionamento constante? Ficou curioso? Eu sou Luciano Carvalho, especialista em segurança eletrônica, e vou esclarecer esse assunto para você. Venha comigo. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é um eletroímã. Eletroímã, pessoal, hoje no mercado tem vários modelos, vários fabricantes. Eu peguei esse daqui só para mostrar para vocês, na verdade, assim, um conceito geral de como que funciona um eletroímã desse na prática, né? E aqui vamos nós. Vou abrir, tem uns que são mais práticos, outros já são mais enjoados de mexer. Mas vamos abrir aqui para a gente dar, ver o que tem nesse daqui. Hoje você encontra no mercado esses eletroímãs aí da Intelbras, você encontra da IPEC, no caso desse daqui, você encontra ele da Melco, CS, AGL. Eu acho que hoje basicamente está todo mundo trabalhando com eletroímã. Há uma tendência no futuro bem próximo, né, dessas as fechaduras que a gente conhece aí mecânicas, elas caírem em desuso, sendo substituídas por fechaduras aí mais eficientes, com menos barulho, né? Hoje nós temos o eletroímã, ele, digamos que esse modelo convencional que a gente conhece aqui, ele só está dando um start aí nesse novo processo, né? A gente vê fechaduras biométricas, né? Com pinos laterais, enfim, hoje está surgindo aí no mercado uma infinidade de fechaduras, tá certo? Eu vou abrir aqui para a gente, vamos ver o que tem nesse, especificamente aqui da IPEC. Aqui a gente vê que ele basicamente está aqui lacrado, né? Como se fosse um transformador aqui, várias lâminas. E provavelmente aqui dentro as bobinas, né? Enroladas aí. É o da Intelbras, da Melco, você vê ele resinado. Esse aqui ele está com uma espécie de borracha, não tão diferente. E aqui tem os pinos de alimentação dele. Então como que funciona esse cara, né? O que basicamente um eletroímã faz? Quando eu alimento ele, isso aqui vira um ímã e passa a atrair a superfície de ferro. Pô, Luciano, eu posso colocar qualquer chapa de ferro? Não. E o eletroímã mesmo, ele já vem com a chapa própria dele, que é laminada, né, com suas várias lâminas prensadas, para otimizar aí o funcionamento aí do campo magnético, tá certo? Nós não vamos falar aqui de eletromagnetismo, nós vamos falar de funcionamento do eletroímã. Esse tipo de eletroímã, pessoal, ele costuma ter também tamanhos diferentes, tá? Você tem ele aí 120 kg força, 150, e aí vai, 250, 400, tudo vai depender da necessidade lá no seu projeto, tá certo? Esse daqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que fale dele aqui, alguma especificação. Esse eu acredito que seja de 120 ou 150, né? Aqui ó, 150, né? M150 provavelmente
já descreve ele aí como 150 kgf. Nós temos aqui, ó, no esquema de ligação sugerido aqui para ele, ó, nós temos aqui um sistema como utilizado. Ele tem geralmente um time próprio para fazer funcionar, e você vê que há uma necessidade de uma bateria, tá, de alimentação dentro desse sistema. Hoje, como a ideia é entender o funcionamento, nós não vamos ligá-lo ali numa central dele, numa bateria, nós vamos basicamente alimentar ele aqui e ver o que acontece, tá? Geralmente aqui nós temos, isso aqui como que eu testo ele com o multímetro, que também é interessante você saber. Basicamente você vai medir aí a continuidade da bobina. Então vamos medir aqui, ó, vou medir agora, olha lá, 23 ohms, né? Então significa que pelo menos a bobina está inteira, tá certo? Segundo passo agora, o que eu vou fazer nele? Vou alimentar. Então até uma forma interessante de você testar, você alimenta aí com 12 volts, certo? Vamos aplicar aqui 12 volts nele, para a gente ver o que acontece. Certo? Vamos... Então, vamos medir aqui, tensão, deixa eu ver, 12 volts, né? 12 volts, certo? Então olha só, vou alimentar ele aqui, aqui ele tem menos e mais, tá polarizado, menos, aqui eu alimento, tá vendo que dá uma faísquinha? Muito importante, pessoal, esse aqui, ele, quando você alimenta, ele armazena uma carga nele. Quando você desliga, ele dá uma corrente reversa aqui. Tanto que, geralmente, nesses eletroímãs, quem já instalou aí sabe, por exemplo, da Intelbras, ele vem com um conjuntinho fechado, com 2 capacitorzinhos dentro, que é justamente para absorver, tá, essa contracorrente aqui, para evitar que você queime algum dispositivo que está sendo utilizado para alimentar. Principalmente fonte, às vezes você aciona um relé, isso pode ir gerando centelha, que pode fazer com que o relé cole com o tempo. E às vezes a fonte chaveada com proteção, às vezes a corrente reversa derruba a fonte. Olha só, você vê que aqui, ó, a gente coloca aqui, nada acontece, ele está solto. Agora quando alimenta, ó, você vê que ele já colou aqui, ó. Vou colocar aqui de lado para a gente ver, ó, assim nada acontece. Quando alimenta, colou até que solta e ele desconecta novamente. Então, em relação à fechadura comum, o que o eletroímã ele tem de diferente? Ele precisa de eletricidade para a porta se manter fechada. Por isso daqui que no circuito nós vimos lá, que ele precisa daquela fontezinha lá carregadora com a bateria. Por quê? Porque ele precisa estar alimentado. Ó, acabou a energia, não tem mais segurança nenhuma. Então, para você instalar um eletroímã, você precisa já junto do eletroímã instalar todos os seus agregados, que seria no mínimo ali a fonte carregadora, tá? Com uma bateria, 7 Ah, bateria aí utilizada em alarme de uso geral. Geralmente a maioria das fontes carregadoras já vem com um time, que é o timezinho que vai dar um retardo de tempo. Por exemplo, a pessoa está entrando, ele pressiona um botão, ela libera ali por alguns segundos para depois colar novamente.
Então você precisa desse time, tá? Que na maioria dos fabricantes é um timezinho analógico que vem com um trimpotezinho de ajuste de tempo. Tá? Já tem alguns circuitos mais elaborados, já vem com ele digital, onde você pode programar esse tempo. Tá? Ó, você vê, colou, soltou, colou. Tá? Então tem gente ligando aqui esse tipo de eletroímã direto numa fonte e colocando uma botoeira normalmente fechada. Isso aí é errado. É errado por quê? Para que a porta abra, você vai ter que estar segurando a botoeira. Vamos imaginar isso instalado aqui na entrada de um prédio, por exemplo. Imagine uma pessoa vindo com a mão ocupada com sacola, por exemplo. Ele vai ter que colocar a sacola no chão, vai ter que apertar o botão segurando para empurrar a porta, né, ou puxar, para liberar e depois pegar a sacola para sair. Não faz sentido, né? Ele pode colocar a sacola em uma mão, ele pressiona uma botoeira, a botoeira libera aqui temporariamente, por alguns segundos, 3, 5 segundos, que é o tempo ali da pessoa passar, e ele volta, conta o tempo, volta a travar novamente. Então, botoeira NF, por que o camarada faz? Mantém ele alimentado, certo? Você vê que aqui quando ele está alimentado, ele está travado. Quando libera, ele sai. Coloca aqui uma botoeira NF que mantém fechado. Quando pressiona a botoeira, o circuito abre. Só quando solta a botoeira, ele já engata de novo. Então é complicado trabalhar com botoeira NF. Isso aqui você tem que utilizar eletroímã com timezinho, tá? Então esse vídeo aqui, qual era a proposta dele? Era mostrar esse funcionamento do eletroímã, que ele é o que? Nada mais é que uma bobina aqui, tá? Que gera um campo eletromagnético aqui nessas lâminas quando alimentada pela tensão de 12 volts. Beleza? Ah, Luciano, e se o eletroímã for maior ou menor? Bem, o princípio de funcionamento da maioria desses eletroímãs existentes no mercado, o princípio de funcionamento é esse, tá? Mostrei para vocês como testar, que você testa a continuidade para ver se a bobina está inteira, que pode acontecer situações onde ele queima, né? A bobina se rompe, tá certo? Então basicamente é isso. Eu acho que tá bacana aí dentro desse princípio, que era a ideia de mostrar o funcionamento, tá? E mais pra frente eu vou gravar o vídeo montando mesmo ele. A gente vai ligar no time, ligar na bateria, desligar da energia para ver se ele continua funcionando. Esse tipo de coisa que vai ser mais para um campo mais prático mesmo. Beleza? Então se você gostou, prestigia a gente aí e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal!